E hoje eu vou falar com vocês sobre o livro A Filha Perdida, da Helena Ferrante, com muito embasamento psicológico, claro. Esse livro é o lado B da maternidade, o que ninguém te conta, o que algumas mães não falam e nem os filhos ousam pensar. É uma leitura incômoda. Somos produto de muitas gerações. Esse livro é uma crítica sobre como nós mulheres somos empurradas a uma maternidade precoce que começa na infância. Você já teve uma boneca? Eu já. E tenho certeza que a maioria de vocês mulheres também. O que será que está por trás desse brinquedo aparentemente despretensioso? Eu vou te mostrar os reflexos de forças internas que se sobrepõem às nossas escolhas. Algumas vozes que ouvimos quando pequenos que calam o potencial. E essas vozes quase inaudíveis sussurram através do nosso inconsciente e podem se voltar como uma agressão aos outros, sabotando assim com palavras as expectativas otimistas alheias, mas também podem se voltar para uma agressão interna, a autossabotagem. Eu gosto mais de como uma história é contada do que a história em si. E essa história, apesar de relativamente curta, ela esmiuça ao quase esgotamento um viés específico da maternidade de forma profunda e muito visceral. Helena Ferrante é objetiva e certeira, e diferente de alguns romances que eu li, cuja ênfase é o mundo interno dos personagens, que parecem usar o recurso da repetição do sintoma da angústia e da agonia, a exaustão e a intensidade tremenda para te manter ali em constante sintonia com o sofrimento do personagem. Helena Ferrante faz um movimento diferente. Me acompanhe depois da vinheta. Vamos ver a maternidade pelos olhos da Leda, a filha de 1000 homens e mulheres, pensando no Walter Hugo mãe. Vale destacar desde o início que a forma como a Leda encara a maternidade é muito pessoal. De maneira alguma é um olhar que se estende a como todas as mulheres enxergam a maternidade. Essa é apenas mais uma forma de viver a experiência da maternidade que foi sufocada, mas que existe sim. O que também não significa que todas as mães se sintam dessa maneira. Eu estou falando da mãe Leda, não de todas as mães. A narrativa é não linear e tem muitos traços líricos, o que é uma forma mais poética de se escrever uma prosa. O que nos mostra que a Leda ela é tão humana quanto a mulher que sente que a maternidade é a melhor experiência. Contextualizando. Quando as filhas crescidas se mudam para Toronto para morar com o pai, Leda se sentiu mais leve, sem o peso de ter que cuidar delas e atender às suas exigências. Ela enxergava a maternidade como um trabalho árduo e durante esse período Leda se descuidou da aparência e ficava irritada facilmente, um efeito colateral do estresse e autocobrança. O que mudou com a partida das filhas? Será? Leda viaja para outra cidade e aluga em uma casa próxima à praia, como se ela dissesse para si: finalmente eu posso fazer o que eu quiser sem me preocupar com alguém que dependa de mim. Na praia, ela começa a observar a dinâmica de uma família. A princípio, a observação tem um contorno de curiosidade e passatempo. Fica a pergunta: por que focar tanta atenção naquela família com tantos outros aspectos e coisas para se ver naquela curta estadia? Falamos e observamos muito duas coisas: aquilo que amamos e aquilo que nos incomoda. E aquela família a irritava, porque ela lembrava de onde ela tinha crescido e também trazia à tona o motivo pelo qual ela se afastou da própria família. Mesmo com a escolha deliberada de ficar geograficamente distante da família, ela era como eles, porque não tá fora, tá dentro. Às vezes a gente recorre a um corte de cabelo novo, uma viagem, mudar o guarda-roupa, mudar de trabalho. Bom, queremos mudar fora, mas é dentro. Mas é mais fácil mudar fora. O que eu não posso deixar de mencionar é que às vezes mudar algo fora ajuda sim, mas nunca será o suficiente. Leda é como a família da qual se afastou.
Ela exalava muita segurança na voz e habilidades intelectuais em cada palavra, mas por dentro nutria uma falsa cordialidade, assim como a sua família, a qual ela descreve que eram cerimoniosos e sociáveis, mas frente a pequenos conflitos, suas máscaras caíam e sabiam ser rudes e ofensivos. A primeira relação que ela observou naquela família foi a interação entre a Nina e a filha pequena Helena. Depois ela passou a observar a irmã da Nina, a Rosária, que estava grávida. Leda a considera feia, desagradável, grosseira. Muitas dessas conclusões são expressadas antes mesmo de elas sequer trocar palavras. Frequentemente, a Leda ela desvaloriza algumas pessoas pelas suas características físicas ou modos de se colocar, como fez com a Rosária. A desvalorização, inclusive, é um mecanismo de defesa, usado porque esses comentários negativos, eles cobrem um sentimento de vulnerabilidade ou vergonha que a pessoa sente frente a quem desvaloriza. Como a Gabriela Prioli sempre diz, a forma como eu vejo o outro tem pouco impacto na vida desse outro, mas tem muito impacto na minha. A Leda, ela sentia muita simpatia pela Nina e nutria aversão pela Rosária. Esses sentimentos iniciais que emergiram, acredito que tem relação direta com as projeções que ela atribuiu a cada uma, em relação às suas filhas em fases diferentes. A fase na barriga, depois fora. Eu sei, parece confuso. As lógicas internas das pessoas são assim mesmo. Agora, multiplica isso por mais de 7 bilhões de lógicas diferentes interagindo. Um reflexo é que nessas dinâmicas falta uma escuta mais atenta. Ouço, mas não escuto. Vejo, mas não enxergo. Como Rosária ainda estava grávida, provavelmente Leda sentiu repulsa, porque ela a lembrava de como ela agia quando estava esperando a Bianca, sua primeira filha. Rosária se parecia com ela. Ou seja, Leda seguiu as prescrições médicas, conversava com a filha ainda dentro da barriga. Só que na segunda gravidez, nas palavras da protagonista, ela sentiu a filha como um pedaço de ferro vivo. Nina, por já ter Helena, seria alguém que ela julgou mais próxima de entender o que ela sentia. E aí outro aspecto que a fazia não gostar da Rosária foi o fato de que ela projetava nela aspectos que a lembravam da mãe. Para ela, a Rosária era sociável, assim como a mãe, mas por trás de toda aquela camada de extroversão, ela escondia muita agressividade. E aos menores conflitos faziam as pessoas questionarem onde estava aquela mulher comunicativa e amigável. É assim que ela vê a mãe e projetou vários aspectos negativos da vida em Rosária e na dinâmica de interação daquela família. A pequena Helena tem uma boneca e a levava para a praia. Outro aspecto que conectou Leda àquela família foi mais esse pequeno, grande detalhe. A boneca é usada como símbolo que representa uma crítica indireta a esse ritual de a menina ser influenciada a cuidar de uma boneca como se preparasse para sua função principal no mundo só porque nasce com útero. Como a narrativa em primeira pessoa não é muito confiável, ela relata que a criança, brincando com a boneca, tinha implícito muita agressividade, né? Então ela beijava a boneca com força ou com a boca aberta, como se quisesse devorá-la. Eu não acho que as descrições da Leda são as mais assertivas. Ela se confunde com o outro o tempo todo. Mas a questão é, não importa se a criança interagia de forma agressiva com a boneca ou não. O que essas descrições nos dizem não é sobre a criança, é sobre a mulher que a observava. Enquanto todo mundo procurava Helena, que sumiu ali na praia, a Leda aproveita e furta a boneca. Quando a viu na areia, ela atribuiu afetos humanos a um objeto inanimado, como se estivesse salvando a boneca da situação que se encontrava na areia, toda retorcida. E aí depois ela leva a boneca para casa, compra roupas, né, para Nani, né? Nani é o nome da boneca que a pequena Helena atribuiu, como se ela fosse sua filha mesmo. Leda lembrou-se da boneca que teve quando criança e disse que isso era brincar de ser mãe.
A mãe da Leda se irritava com tantos cuidados oferecidos à boneca, né? Daí a Leda deu nome, Mina, né, para a boneca dela. Ou seja, atribuiu uma identidade, como se fosse sua filha ou uma pessoa que de fato precisasse de cuidados. Quando adulta, ela se lembrava que não podia mexer nos cabelos e no rosto da mãe. E que quis fazer diferente com a Bianca, né? Então ela foi a boneca da primeira filha dela, Bianca. Mas ela não gostava de fingir que era a boneca da filha. Ela queria fugir das filhas. Dá para fazer um paralelo do que ela queria com essa aproximação da mãe. Como se mexer no seu corpo fosse uma brincadeira, mas com um contorno de conhecer essa mãe, de estabelecer um maior vínculo com essa mãe. A terapia de criança é lúdica. Os adultos se comunicam pela fala. A criança se comunica brincando, para vocês saberem. Ela deu então sua boneca Mina para Bianca, sua primeira filha. A Bianca riscou a boneca, tirou as roupas, a Leda ficou furiosa. Ela relata que a Bianca tinha um caráter frio, engolia a ansiedade e os sentimentos. Para Lacan, os filhos são um sintoma dos pais, ou seja, Bianca e Marta são sintomas da mãe. Assim como Leda tentou estabelecer conexão com a própria mãe, Bianca, à maneira dela, também tentou. Mas a personagem achava que as filhas eram como uma extensão dela e que, portanto, bastava que fizesse o contrário do que a mãe lhe fez e estaria tudo resolvido. Descartando, então, a possibilidade de que existem várias formas de dizer eu te amo, eu preciso de ajuda, eu preciso de afeto. As pessoas agem como aprenderam, com a bagagem que têm, e não como gostaríamos que agissem. A mãe autocentrada e esgotada sobre o estresse da maternidade, de não conseguir ler, estudar, dormir, ela não via as filhas. Ela nunca soube como ser filha. Portanto, como ela seria mãe? Nessa cena, ela empurra a filha, que na época tinha 3 anos, e fala que naquele momento ela lhe pareceu maior e mais forte. Quem vê de fora acha que foi uma reação um tanto desproporcional, mas não foi. A Leda não validava os próprios acessos de raiva. Nós não precisamos nos condenar por sentir raiva e, portanto, não deve ser tratado como algo danoso, mas como parte constituinte da nossa condição humana. Logo, não é da raiva que eu tenho que me engajar e me livrar, e sim entendê-la e descobrir qual é o gatilho. Quais estratégias a médio e longo prazo? Mais ou menos isso. A raiva, quando pontual, ela significa que eu estou estabelecendo um limite ao outro. Quando não pontual, significa que a pessoa se coloca ou vê uma situação na qual não se insere, portanto se vitimiza, proporcionando então um discurso enviesado de que parece que tal pessoa tem algo contra mim, ou seja, levando tudo para o pessoal. Depois eu vou falar mais sobre isso e os hábitos psicossemânticos. Inclusive, guardem aí essa palavra. Por fim, né, nessa cena, ela joga fora a boneca que foi dela, que ela deu para a primeira filha, e aí a gente pensa, né, Leda é uma criança, assim como Bianca, mas uma criança com mais idade. Leda diz que sentiu uma alegria cruel ao jogar a boneca, né? E aí ficou observando os carros trucidando a boneca. Depois, em seguida, ela pega a filha, a Bianca, e abraça. E a Bianca diz: você está me machucando, mamãe. Está doendo. Bom, dessa parte da leitura, eu cheguei a uma conclusão um tanto quanto pesada e controversa. Eu vou deixar vocês com esse barulho e o que vocês acham que representa. Nessa parte, ela também diz uma frase significativa. Eu a abracei, como se quisesse que ela voltasse para o meu corpo. Mãe e pai são as nossas principais referências. São muito mais do que a nossa base. Eles são a nossa bússola no mundo. Ou queremos ser iguais, ou queremos ser diferentes. Tentamos, em resumo, ser a melhor versão dos nossos pais, né? Então, tem características deles que gostamos e queremos aprimorar. E tem outras que pensamos, nunca farei igual. Mas, às vezes, sem que percebamos, reproduzimos até a parte que julgamos ruim ou pouco adaptada. A bússola da Leda, para tudo, era ser o avesso da mãe. Essa busca obsessiva por ser diferente da mãe
era manipulada por provar algo a essa mãe, que ela não se importava com afirmações em momentos de raiva dessa mãe quando dizia: vocês nunca mais vão me ver. Ou seja, a mãe dizia a ela e as outras três irmãs dela. Então Leda, ela diz que tem vergonha de ter saído da barriga de alguém tão infeliz. Eu vejo a Leda como uma mulher infeliz e maltratada pela culpa. Aos 18 anos, Leda deixou a família para estudar em outra cidade. Ela também usou os estudos para tentar ser autossuficiente e fugir do lugar que ela mais odiava. Então, ela queria apagar todos os traços em si que a lembrassem da mãe. Ela conta que a mãe só tinha o diploma do primário, né? Ou seja, até estudar era motivado para não ser como a mãe. Vou fazer um paralelo só para pensar mesmo. Às vezes a gente tem filhos pelos motivos errados, ou seja, consertar o casamento, ser feliz, como se o filho fosse um depósito de tudo aquilo que não fomos. E às vezes, né, também tem outro paralelo, um homem e uma mulher, eles se casam por motivos contraditórios, como por exemplo, para conseguir sair da casa dos pais, né? Quantas vezes vocês já ouviram isso? E quantos de vocês já fizeram ou falaram isso? Essas motivações muitas vezes se tornam a nossa ruína e infelicidade. Ou não. Depende de como você conta a história de como viveu. Você se coloca como protagonista ou como vítima? Voltando. A Leda criou uma fixação na qual se evita reviver uma dinâmica que causou um trauma. Portanto, a angústia, ela sinaliza que algo tem que ser evitado. Quando as meninas não iam bem na escola, gerava muito desespero e insegurança nela. Porque isso a lembrava das mulheres da família dela com oportunidades perdidas e sonhos enterrados. Para Leda, essas mulheres foram empurradas a uma maternidade precoce. Percebem a descrição que a retira da responsabilidade? Uma raiva constante e que a retira também da responsabilidade de também ter sua parte na história que construiu para si. É sempre culpa do outro. Leda sentia que a sua criatividade era castrada pelas obrigações da universidade. Daí, planejar os filhos foi visto como um caminho alternativo de: se eu não sou boa na universidade, posso provar que sou boa como mãe. Assim, talvez uma competição com a mãe, ser melhor mãe do que a mãe foi, eu acredito que é uma opção sim a se considerar. Então, o ambiente para Leda, ele era sentido como hostil. Os alunos são rivais, meus colegas de trabalho são rivais. A dinâmica básica da vida para ela era sempre uma eterna competição. Então, ela comparava muito as filhas com outras garotas da mesma idade e as considerava rivais dessas outras garotas. E se não havia como se auto-enganar dizendo que as filhas eram mais bonitas, ela arrumava algum defeito nas outras meninas como antipáticas ou vazias. Nesse movimento, era como se ela se autoafirmasse através das filhas. Ou seja, se não fossem melhores do que as outras garotas, era uma constatação do seu fracasso como mãe ou dela como mulher, né? Ela se via nas filhas. Se dissessem que elas eram feias, era como se estivessem dizendo a Leda que ela é feia. Portanto, esse movimento da Leda é como se ela visse as filhas como uma extensão dela mesma. Um dos aspectos que ressaltam a insegurança é quando em um trecho ela fala que estava meses trabalhando em um ensaio curto, mas que não conseguia terminar. E, nesse momento, Bianca brincava, né? Tava ali imitando ela, fingindo ler e escrever como a mãe. O que dá para perceber que a Bianca tinha, assim, uma forte ligação com ela, uma identificação, né, também. E ela, concentrada em achar a palavra perfeita, ela sentiu a orelha ser atingida por um tapa. Ela fala que a Bianca na época tinha 5 anos e mesmo não sendo um golpe forte, ela gritou com a menina, né? Bianca achou que era uma brincadeira, tentou acertar a mãe de novo. E o que eu quero ressaltar com essa cena é: percebam como algumas tentativas de comunicação são torcidas. Uma linha de raciocínio é que talvez Bianca tenha feito uma relação de que para chegar até essa mãe, para estabelecer uma comunicação, ela deveria fazer algo que suscitasse a raiva da mãe. Claro
que para uma criança, esse tipo de conexão é feita de um modo muito inconsciente, automático. Ela não quer que a mãe sinta raiva, ela quer atenção, ela quer ser vista. Se a mãe tem essa ligação entre toque e vínculo, por não conseguir tocar a mãe, talvez as filhas percebam que a mãe era muito sensível ao toque. Vale ressaltar que os fragmentos de memória que a protagonista traz da mãe é um cuidado como se a dividisse entre a proteção e a raiva reprimida. É a ambivalência, como eu expliquei antes. E aí a Leda relata que quando a mãe a secava, após a saída do mar, a mãe a fazia com muita energia. Leda, assim como Bianca e Helena, também se perdeu na praia quando pequena. E ela tinha muito medo da mãe se perder, Ela vivia com a angústia de não conseguir mais encontrar essa mãe. Ou seja, uma criança, ela acha que tudo que acontece aos pais é culpa dela. Para mais informações, o Freud desenvolveu um conceito chamado narcisismo primário, que está presente nas crianças muito pequenas. Se vocês quiserem mais informações, podem comentar que eu respondo, tá? Mas a criança tem isso, de achar que o que acontece de ruim com os pais é culpa dela. A Leda, ela não consegue reconhecer que amar e odiar é humano. O que não é saudável é quando a gente não aceita que as pessoas podem nos decepcionar. O contrário de amor não é ódio, e sim a indiferença. O objeto ao qual eu odeio é o meu amor ao avesso. A inveja e o ódio são amor ao avesso. Então ela sentia uma mistura de simpatia e antipatia pelas filhas, Ela achava a Bianca antipática, mas depois ela percebia que a filha tinha muitos amigos, depois ela era invadida, por ansiedade e outros sentimentos, quando se dava conta de que só ela achava a Bianca antipática. Mas percebia algumas risadinhas de escárnio da filha voltada para ela. Tem um conceito em psicologia desenvolvido pelo Winnicott que ele fala sobre a importância da mãe sobreviver aos ataques dos filhos. Em resumo, se a mãe sobrevive, isso passa a mensagem de porto seguro para a criança, de minha mãe não vai embora, de alguém que me aceite em meus aspectos bons e ruins, Ou seja, meu cuidador, ele me aceita em minha natureza dual. A Leda imaginava que a Nina poderia ser essa pessoa, poderia entendê-la. Ela buscava alguém que a aceitasse em sua totalidade, com a dualidade que é inerente à natureza humana. Além de nos fazerem crer que temos a obrigação de ter filhos, também querem nos enquadrar na redução falaciosa bom ou mal. Trazendo para a vida real, para ficar mais fácil, se você faz um jantar para amigos e precisa colocar os melhores pratos, talheres, guardanapos, etc. Esses amigos, eles não gostam de você, e sim do que você oferece. As pessoas mais importantes da casa é quem mora na casa. Então, por que usar os melhores utensílios de casa para os outros? Se as pessoas te procuram pelo que você pode oferecer de bom, elas gostam da sua máscara social e não de você. Uma mãe que vê todos os lados humanos de um filho, ou um amigo, companheiro, companheira, que oferece a possibilidade da pessoa não usar tantas máscaras na interação, mostra que eu gosto da pessoa em toda a sua complexidade e aspectos para além de aspectos efêmeros, como a beleza, por exemplo. Se você está com alguém só porque é um troféu, você ama a beleza e o status, jamais a pessoa, porque todas essas coisas passam, como eu disse, são efêmeras. E depois que isso passa, você descobre quem te ama em detrimento de quem só está com você pelo que você pode oferecer mesmo. Para ela, as filhas eram um empecilho às suas ambições acadêmicas. Então, o pai continuou, o marido dela continuou e ela estagnou. Ela culpa a crença limitadora de que uma mulher nasceu para ser mãe, como um dom. Que ela comprou a ideia, a segunda filha. Marta, a segunda filha, foi planejada. Ela disse que julgava que Bianca cresceria triste e, nas palavras dela, obediente, programou Marta que crescesse em seu ventre. Uma dança de eu controlo, mas o social também impõe. Mas eu decidi quando vou ter, quantos vou ter. Percebem aí a projeção, a tentativa de controle de que ela sabia como a filha se sentia, como se a sua infelicidade ou não sucesso fosse culpa da primeira filha que a obrigou a ter a segunda?
Percebem como ela se omite da responsabilidade da escolha e deposita tudo nos outros? Ela imaginava que as filhas não tivessem nascido. Ela projetava também que a Marta, né, a segunda filha, desejasse em segredo não ser a sua filha. A Leda, ela se coloca como vítima e não como sujeito da própria história, né? Então ela tem uma tendência a ampliar muito os aspectos negativos. O que me leva a mencionar os hábitos psicossemânticos prejudiciais. Hábitos, eles são muito automáticos. A gente pode ressignificar vários aspectos que nos incomodam, mas se não tratar esses hábitos, é como se eles desconstruíssem o que foi construído. E aí uma alternativa é ter uma descrição mais apurada da realidade. Por exemplo, a gente conhece, todo mundo conhece pessoas que ampliam muito uma descrição a fim de mobilizar uma empatia, compaixão no outro. Por exemplo, uma pessoa tem lá uma gripe, foi à farmácia, tomou um remédio, melhorou, mas ela pode aumentar ou ampliar como experienciou aquilo, de forma que algo que tem nome, tem remédio, teve solução, ganha assim contornos de eu estava à beira da morte. E aí, na descrição da Leda e de muitas pessoas, né, tudo ganha contornos mais dramáticos, né? Esse é o hábito psicossemântico mais prejudicial. Como eu disse, esse hábito, ele se mantém porque ele mobiliza a atenção do outro, ele mobiliza a compaixão e a empatia do outro. Leda, ela tem o hábito de, na sua descrição sobre o mundo e as pessoas, atribuir características excessivamente negativas e degradantes. Essa é a sua lente de contato, né? O que dá para pensar. Mas ela poderia ter contratado uma babá. Hoje as mulheres têm menos limitações do que antes. Mas assim, a gente pode pensar também, será que ela não criou, né, essas próprias limitações pelo viés da autossabotagem para se manter no papel de vítima? São hipóteses, e aqui eu não julgo, mas faço o paralelo de que a qualidade dos nossos pensamentos, eles direcionam nossas atitudes e, por fim, nossa vida inteira. Então a Leda, ela sentia muita culpa, como se cada queixa das filhas sobre o cabelo, o formato do corpo, fosse como se dissesse, eu não faço nada direito para elas serem felizes. Então a Leda é autocentrada, ela se via como responsável pelos sofrimentos delas, ou seja, né, uma pessoa autocentrada é uma pessoa voltada para o próprio eu, que tem muita dificuldade de diferenciar o que é conteúdo dela, né, o que são afetos dela e o que pertence ao outro. E aí a gente percebe que a Leda, ela foca muito nas características corporais, para se distrair das psicológicas, né? Então ela fala, a Bianca é sedutora, a Marta não, etc. Assim como a mãe via o superficial, as aparências, em detrimento do que perpetuamos de mais precioso aos filhos, caráter e os valores, que os filhos percebem ali nas pequenas atitudes dos pais. Faço outro paralelo, que não tem nada a ver com a história, mas vale a pena a citação. A ética, ela também começa em casa. As pequenas éticas do dia a dia forjam o adulto ético da sociedade. Por atitudes de pequena ética, entendam coisas muito básicas, como não jogar papel na rua, né, papel de bala, ou lixo pelo automóvel, etc. Voltando ao livro. Na lógica pessoal da protagonista, se as filhas fossem bonitas e atraentes, elas conseguiriam alcançar muitas coisas que almejavam. O que na lógica da Leda a fazia diminuir a culpa, né? A aparência é o mais fácil. Assim como a mãe da Leda cuidou para que não lhe faltasse o básico, como sobreviver, comida, abrigo, roupas, educação. Mas se isso está preenchido, existe ainda uma falta, né? Para mais detalhes, vocês podem pesquisar depois a pirâmide de Maslow. Só colocar a pirâmide de Maslow na pesquisa mesmo. Tem um desenho, portanto é muito intuitiva e fácil de assimilar as bases da teoria, vocês vão entender. Qual coisa podem comentar que eu também explico nos comentários. E a não relação entre afeto e objeto pode se converter em sintoma. Freud chamou de histeria de conversão. Acontece quando uma descarga de energia encontra vazão pelo sintoma, ou seja, somatização. Então, para Leda, foram as constantes dores de estômago. Bom, agora eu vou falar para vocês sobre uma defesa que eu percebi na Leda muito complexa. Se chama falso self. O falso self, ele foi percebido pelo psicólogo Winnicott,
que é uma defesa que se instala a partir de uma necessidade que, por algum motivo, o ambiente não deu conta. Entendam o ambiente como cuidador nos primeiros anos. No caso da Leda, acredito que foi a necessidade de afeto que não foi suprida. E aí, o falso self, ele é como uma casca protetora em torno do verdadeiro self. Essa forma de organização de defesa, ela visa proteger o verdadeiro self. Uma estratégia de adaptação e sobrevivência, ou seja, quem tem o falso self sente todas as experiências vividas como superficiais, né? Há uma inerente sensação de vazio, de que nada faz sentido. E aí, né, para exemplificar isso, a relação com o marido, ela fala que eram mais mecânicas, né? As relações com os outros eram muito superficiais. Ou seja, o modo como interagimos com os outros é um reflexo de como interagimos conosco. E o modo como você organiza as palavras para falar é um reflexo de como você pensa para si mesmo. A relação com o professor, que ajudou, né, a Leda a expandir seus potenciais, suas potencialidades, o hard, que eu vou falar mais daqui a pouco. Mas ela diz que nos 3 anos que passou focada na carreira e longe das filhas, ela estava disposta a se apaixonar por qualquer um que dissesse que ela era extraordinária, né? Essa falsa personalidade é para sobreviver a um ambiente hostil e negligente, ou também como quando a criança se mostra como é e ela não é aceita. E aí a protagonista, ela sentia que a mãe a rejeitava. A Leda é extremamente intuitiva e nas interações ela é capaz de perceber o que não está sendo dito, porque ela teve que sobreviver a um ambiente difícil, o que amplia a percepção das sutilezas, né? Por exemplo, no que a mãe queria dizer e assim reagir antes de receber uma punição. Então ela teve que sobreviver e viu a faceta do amadurecimento precoce na fase mais determinante e no lugar que deveria oferecer abrigo, mas só a ensinou a ser reativa a ataques. A Leda queria ser vista para além da função, né? Antes de sermos pai, mãe, filho, profissional, somos humanos. Mas parece que olhar alguém através de um papel que desempenha desumaniza essa pessoa. Parece que existe uma lei de não pode sentir afetos negativos pelos filhos. Quantas filhas e filhos perdidos tem por aí? O que me leva ao título do livro, né? A Leda não conseguiu ser filha, porque durante essa fase ela estava ocupada se defendendo das negligências do ambiente. Para ficar mais claro como o falso self ele é assim, na vida real, uma das facetas dele é a maturidade precoce. Às vezes uma criança muito prodígia é vista como muito inteligente, né? Daí normalmente a gente valoriza essa precocidade. Mas a questão é, na vida tudo tem fase para acontecer. E o Jean Piaget, ele fala que a boa adaptação em uma fase sustenta as próximas assimilações. E uma fase que deveria ser vivida quando não foi, não gera, portanto, uma base segura para assimilar as próximas. E aí tem alguns recortes assim, interessantes. Ela fala que a filha a protegia, como se ela fosse grande e a mãe pequena. E ela fala que esse esforço tornou Bianca ressentida e ansiosa, como se a filha a quisesse reeducar. E a Nina, né, que é daquela família lá que eu mencionei no começo, certa vez disse que gostaria de ser como a Leda, segura de si, que não tinha medo de nada. Isso é uma máscara, né? Um escudo para refletir aquilo que ela queria que os outros vissem. Né? Como eu disse, o falso self que protege o verdadeiro. Vou trazer aqui uma personagem importante, a tia Lucila. A Leda fala que na interação com as filhas dela, ela usava vozinhas arrastando as filhas para uma forma de regressão verbal, né? Assim, os hábitos de autonomia que ela ensinava às meninas eram eliminados. Depois a Lucila voltava para a vida normal, ao seu trabalho bem-sucedido, e ela fala que acabava por retornar a ser a mãe má, né? A bagunça que ficava após Lucila para ela arrumar. Já que as meninas comparavam seus modos com os dessa tia. E a Leda é tão frágil que qualquer coisa relacionada às filhas a desestruturava, né? E aí a Lucila a fazia acreditar que ela havia errado em tudo.
Depois, em um acesso de raiva, né, ela descontava em pequenas coisas, que ela mesma, alguns anos depois, julgava sem tanta importância, como perder um brinco, né? Na verdade, o brinco era só uma desculpa para extravasar a atenção da raiva. Então ela perde esse brinco, fica nervosa, grita. O brinco é um deslocamento do afeto que não podia ser dirigido ao objeto original. Inclusive, deslocamento é um mecanismo de defesa. Pouco tempo antes de deixar as meninas, ela já gritava em público que não a suportava, já não fazendo mais distinção entre lugar público ou a própria casa. A Leda diz que depois que se separou do marido, ele e a Lucila tiveram um caso, né? Mas ela fala que a Lucila nunca deixou o marido dela e também nunca cuidou das meninas, né? Sabe aquela frase? Eu gosto dos filhos dos outros, porque quando eu começo a chorar eu devolvo. A Lucila é essa mulher. Bom, também não temos como saber se ela tinha ciúmes dela com o próprio marido ou se a raiva e o ressentimento que ela nutria em relação a Lucila era restrita somente ao fato dela e o marido não terem filhos, ou o fato da Lucila ser bem-sucedida no trabalho. Enfim, narrativa em primeira pessoa dá margem para muita coisa, né? Não é tão confiável, dá margem para muita interpretação, que eu acho muito interessante. É como a dialética, né? Como encaixar peças em um quebra-cabeça, como uma pesquisa científica, né? Elaborar hipóteses e depois ver se confirmamos ou descartamos. Leda ainda admirava o marido, a considerava inteligente, obstinado, mas me parece que chegar aonde ele chegou teve como sacrifício a carreira dela. Ou, como falei sobre os hábitos psicossemânticos, pode ser uma estratégia para ela se manter na posição de vítima, né? Culpar alguém por não atingir algo pode ser uma defesa que afasta a angústia temporariamente. Se eu não me responsabilizo, eu afasto a possibilidade de me colocar como principal responsável pelo meu sofrimento. Mas também dá para pensar essas colocações da protagonista como uma crítica implícita de que muitas mulheres sacrificaram seus objetivos para que os homens crescessem. Como diz a Prioli, o poder ainda tem cara de homem. Por esse viés, Leda sacrificar a independência dela para que o marido conquistasse a dele e ainda com uma família, mas com o bônus de seu papel nessa família ser como da tia Lucila, né? Então o pai depois que chora dá pra mãe. Eu acho que é uma crítica à dinâmica do papel dos homens na família. Vou falar um pouquinho do Hart, é um professor renomado. Ele citou o único artigo da Leda em uma das suas palestras, né? E depois ela ligou para o marido para dividir essa conquista. E ele disse que a filha estava com catapora e a repreendeu na volta dessa viagem, dizendo que ela ligou poucas vezes para as meninas. E ela sentiu que o seu pequeno sucesso em anos foi ofuscado. E a Brenda, né, uma outra amiga dela, que deu o texto para esse professor Hard. Mas ela não gostou, né? Embora tenha sido bom, ela queria sentir que ela podia conseguir o sucesso por ela mesma, ela queria ser autônoma. Ela tinha medo de depender de alguém, assim como dependeu quando criança e teve que sobreviver sozinha. Em uma viagem, a Leda e o marido conhecem um casal de ingleses. Esse casal abandonou o trabalho de forma abrupta e viviam viajando pela Europa, ainda que tivessem pouco dinheiro. A inglesa disse a Leda que esses momentos eram os mais importantes da vida dela. Esse casal aparece pouco, mas tudo na narrativa é muito pontual e nada foi colocado sem propósito. Portanto, logo em seguida, o casal de ingleses fala que deixaram pessoas para trás e que estão felizes como nunca, porque resolveram seguir um caminho que ia na contramão ao que foi imposto a eles. Eles queriam mais do que o papel que desempenhavam. E aí eles mencionam, né, que ela havia deixado para trás o jovem marido, enquanto ele, né, havia deixado a mulher e 3 crianças. Na noite dessa visita, a Leda sonhou que deixava sua família. E aí, enquanto ela arrumava suas coisas para ir embora de vez, né, ela e o marido discutiram. O conteúdo era basicamente ele falando que não daria conta de conciliar o cuidado das filhas com o trabalho e os estudos dele,
E aí, quando esses argumentos eles não dissuadiram a Leda da ideia de ir, ele pediu insistentemente que ela ficasse, né, já entre lágrimas. Ela se tranca na cozinha, mas as meninas batem na porta, né? As meninas estavam usando o vestido que ela tinha acabado de comprar para elas. E as meninas pedem que ela faça a serpente com a laranja, né, ali para elas. Isso é uma brincadeira interna delas. Nessa parte, ainda que não mostre, não é difícil da gente imaginar que o Gianni, né, que é o marido da Leda, ele vestiu as meninas e pediu que fossem até a cozinha, apelando assim ao hábito que ela mantinha com elas, né, uma espécie de última estratégia do marido para impedi-la de ir, ou seja, um apelo emocional, o qual as meninas foram usadas e manipuladas a fim de despertar na mãe alguma emoção que a fizesse repensar. Eu estou dizendo que foi, sei lá, certo ou errado a Leda ter ido embora? Não. Eu estou dizendo que o marido usou uma estratégia de apelo emocional. Eu estou dizendo que ele estava certo ou errado? Não. Eu estou dizendo que ele usou as opções disponíveis para conseguir o que queria, assim como a Leda usou a oportunidade à disposição para conseguir o que ela queria, né? Eu acho que tomar partido ou entrar em um debate mental ou falado sobre quem está certo ou errado é se distrair da proposta do livro. Não é esse o foco. O foco é se despreender das convenções impostas para assim cada um escolher o caminho ao qual mais se identifica, aquilo que o torna único. Embora, como disse antes, né, somos a seleção natural de muitas gerações. Somos um sintoma de incontáveis gerações. Gerações essas organizadas ou desestruturadas. Antes de partir de vez, né, ela pediu a Gianni, o marido, que não deixasse as meninas com a mãe dela. Mas ele acabou, né, deixando as meninas com a mãe. E quando a Leda soube, ela se arrependeu, mas ela não voltou. Ela fala que a mãe, quando irritada, dizia: vou deixar vocês, mas nunca deixou Leda e as irmãs. Diferente, né, da mãe, a Leda deixou as filhas, né? Mais um aspecto que ela quis fazer aí, diferente da mãe. Agora, eu vou terminar esse vídeo com uma das partes que eu acho mais marcantes e que traz muitos insights. É uma conversa entre a Nina e a Leda, né, o qual a Leda ela explica o porquê que ela voltou 3 anos depois para as filhas. E aí a Leda fala: eu estava como alguém que conquista a própria existência e sente um monte de coisas ao mesmo tempo, entre elas uma ausência insuportável. E aí, né, a Nina olha para ela com hostilidade. E a Nina pergunta: se você estava bem, por que voltou? Né? E aí ela fala: porque eu percebi que eu não era capaz de criar nada meu que pudesse realmente estar à altura delas. E aí a Nina abre um sorriso de satisfação e fala: então você voltou, e pergunta, né? Então você voltou por amor às suas filhas? E a Leda responde: não, voltei pelo mesmo motivo que me fez ir embora, por amor a mim mesma. E aí o rosto da Nina se fecha. E a Nina pergunta: o que isso quer dizer? E ela responde: que me senti mais inútil e desesperada sem elas do que com elas. Fiquem aí com esse estrondo, se vocês quiserem comentar o que acharam dessa parte. Inclusive, se você já leu esse livro, comenta, me fala se vocês fariam alguma interpretação diferente. Eu gosto muito da divergência, desde que bem embasada. É isso.